O Rafael, com toda certeza, está lá no polo da Universidade Aberta de Tefé e os dois apresentarão, então, nos apresentarão o seu trabalho a partir de agora, às 16 horas, 15h57, 20 minutos, 5 minutos antes eu darei um alô para não deixar aí o tempo extrapolar. Então, por favor, Jairo e Rafael, sintam-se à vontade e aguardamos a sua apresentação. Boa tarde a todos os presentes e os que estão virtualmente nos acompanhando através dessa videoconferência e também aos que estão presencialmente aqui na UAB Tefé. Dou aqui meus cumprimentos à nossa banca, que é aqui o nosso presidente, o nosso orientador, doutor Antônio Henrique Queiroz Conceição. Também mando o cordial cumprimento ao doutor Jorge Canda e também ao doutor Antônio Uchoa. Bem, o nosso artigo, ele trata do conhecimento da população teféense acerca da atuação legislativa da Câmara Municipal de Tefé entre os anos de 2017 e 2019. Eu e o Jair iremos apresentar, e temos como orientador o doutor Antônio Henrique e a nossa tutora de distância, Nery. Os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é avaliar o processo de aproximação eleitor e vereador quanto ao acompanhamento do primeiro na produção legislativa do segundo, ou seja, se a população vem acompanhando o trabalho legislativo do vereador nas sessões plenárias e fora também no legislativo teféense, né? Como objetivos específicos, conhecer a ideia que a sociedade tem acerca do legislador e de suas prerrogativas e competências no processo legislativo. Bem, nós vamos tratar isso quando falar um pouco da seção 2.1 do Senso Comum sobre Política e Poder Legislativo, e é saber se a população conhece as funções primordiais do vereador, que inclui a representação, a representatividade da população na figura do vereador, como fiscalizador, no seu processo fiscalizatório, no seu processo primário como legislador e o seu também de assessoria. Buscar respostas que possam auxiliar na mudança de mentalidade da sociedade quanto a eventuais equívocos na função do parlamentar. Bem, isso é porque trata-se de uma questão um pouco polêmica, quando a gente vai lembrar lá dos resquícios da República Velha, no que se trata do clientelismo e paternalismo, que ainda está enraizado na sociedade brasileira, principalmente nessa parte da política, não é? E também trata-se assim a figura do vereador como uma figura de ajuda individual. Bem, falamos também, como objetivo específico, em buscar alternativas que facilitem o legislador a estimular os eleitores no acompanhamento das sessões legislativas e no entendimento do processo legislativo. Quanto a essa questão, foi apresentado no questionário uma pergunta, que é a pergunta de número 9, né, que diz que nesse espaço, se assim desejar, deixe sua sugestão para que a Câmara Municipal possa criar mecanismo de aproximação com a população teféense, deu voz a essas pessoas que foram entrevistadas para apresentar as suas sugestões de melhoria para que haja uma comunicação, um retorno, um feedback entre a população e o poder legislativo local. Introdução. O exercício da cidadania é essencial para aqueles que estão sujeitos à governança pública, e dentro deste exercício encontra-se a participação do povo nas decisões e acompanhamento do trabalho dos poderes constituídos, em especial ao poder legislativo nessa conjuntura. O controle social é importante ferramenta para conhecimento e compreensão do poder legislativo, e como ser um cidadão ativo no entendimento da produção legislativa, bem como o impacto das ações da Câmara Municipal na sociedade. Isso é falar da população, do eleitor, e além do processo eleitoral, da campanha eleitoral naquela época que antecede, né, a escolha de quem vai ser o representante, o vereador ou o prefeito, na busca de um debate, da participação na regulamentação, por exemplo, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, se a população participa, se ela tem condições de lutar por um orçamento participativo, de participar dos conselhos municipais deliberativos, acompanhamento do portal da transparência da Câmara, também exercer a sua função fiscalizatória
de controle social. E são essas questões que nós buscamos entender, compreender e mostrar para a comunidade científico-acadêmica. Este artigo visa analisar o processo de aproximação entre a população TFS e o vereador quanto à produção legislativa e conhecimento da função edil entre os anos de 2017 e 2019, uma vez que o artigo questiona a participação popular no acompanhamento das sessões legislativas e, tempestivamente, os demais trabalhos legislativos, existência e eficácia de mecanismos de aproximação. Nós trouxemos, então, no artigo, falamos um pouco do Habermas lá na frente, né, quando tratamos sobre o mecanismo de aproximação entre o povo e o vereador, que ele falou sobre as instituições plurais que podem auxiliar a população a exercer um controle social, certo? Foi tratado também sobre uma situação importante que achei claro mencionar, quando da elaboração da Constituição do nosso estado do Amazonas, quando o deputado Luzivaldo Castro trouxe, na forma de um projeto de emenda à Constituição, a criação dos conselhos comunitários, e trazendo na forma estadual, ele vai criar a ferramenta para que se regulamente, através de um projeto de emenda à lei orgânica, o Conselho Municipal para os municípios, que é o que aconteceu no caso de Tefé, quando foi regulamentado aqui através do artigo 32, inciso 48, trazendo sobre os conselhos municipais. Bem, ao nosso referencial teórico, na seção da introdução, trazemos aqui, está referenciado o Brasil 1988, é a nossa Constituição Federal, que trata da organização dos poderes no âmbito municipal, o que é objeto do nosso estudo, o legislativo. Saraiva 2019 veio complementar que a Constituição Federal de 88 assegura a participação da população no processo legislativo para, assim, consolidar o Estado democrático de direito. Importante frisar essa palavra democrático, onde a população tem voz pós o período eleitoral e ela tem que exercer. Menezes e Ribeiro, eles vêm falar de democracia deliberativa, propondo que, pela participação do povo, cria-se a legitimidade política. Ora, porque se o vereador ele está na sua função representativa da população, ele tem que atender aos anseios dessa coletividade através das matérias legislativas que foram apresentadas e que falaremos mais a seguir. Na subseção senso comum sobre a política e o poder legislativo, Kamiesic e Mello tratam sobre o senso comum em que o cidadão pode não estar bem informados e que não se importam com as questões de âmbito político, partidário ou legislativo, que trata da delimitação do artigo, principalmente na questão pós-eleitoral. Na subseção O Vereador, nós novamente falamos da Constituição Federal de 88, que vem delimitar o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, e Ribeiro veio trazendo, veio complementar, que a Constituição Federal de 88 trata que ao vereador cabe a representação em plenário da sessão legislativa, a apresentação de demandas na forma regimental, ou seja, do regimento interno, que é o que norteia os trabalhos da Casa Legislativa, dos assuntos de interesse da coletividade e do município. Saldanha, ele vem falar sobre o processo legislativo em si, que trata de todos os conjuntos de atos e tramitações obrigatórios à elaboração das leis. Vasconcelos e Silva, também tratado aqui na subseção vereador, ele fala sobre a governança pública, a governança pública moderna que envolve a participação civil na fiscalização do governo com os mecanismos de controle social. Falando de mecanismo de aproximação entre o povo e o vereador, já referenciei ao que o ex-deputado Luzivaldo Castro trouxe em 1990 na sua cartilha de apresentação do seu projeto de emenda à Constituição Estadual da criação dos conselhos comunitários. E Menezes e Ribeiro,
ele vem tratar da crise de representação, o que pode ser o fator preponderante que faz com que as câmaras busquem meios mais eficientes de comunicação com a população, com transparência, informação e compromisso em manter informado tempestivamente o cidadão, até mesmo por uma questão de recomendação dos tribunais de contas e para atender também ao princípio administrativo da transparência e publicidade. Bem, falando agora da subseção da classificação quanto à escolha do objeto do estudo, nós estamos adentrando a nossa metodologia, né? E quanto à escolha do objeto do estudo, nós trazemos aqui ao que será tratado aqui, fica melhor até para eu trazer no referencial teórico neste slide, que é da classificação quanto aos objetivos da pesquisa. A nossa pesquisa ela é de cunho quantitativo, onde realizamos a coleta, processamento e análise dos dados por um processo estatístico. Nós temos um problema de natureza social e buscamos corroborar nossa tese com esse procedimento. Quanto à classificação, quanto à natureza da pesquisa, ela constitui-se de uma pesquisa exploratória. Além de termos poucos trabalhos com esta temática, em nossa busca de referencial teórico, ela é uma pesquisa pioneira no município, que pode abrir um leque de opções a novas pesquisas mais detalhada e profunda sobre esse tema. Da classificação quanto à escolha do nosso objeto de estudo, ele é um estudo de caso, pensado e desenvolvido através da experiência deste pesquisador que vos fala, que trabalha dentro de um período de 15 anos com o Poder Legislativo e vem observando, fazendo aqui uma analogia à nossa análise SWOT, né? Ameaças, fraquezas, forças e oportunidades. Vi aqui a oportunidade para trabalhar e achei interessante levar ao conhecimento acadêmico essa questão que tinha em minha cabeça. É uma investigação empírica, ligada ao meu dia a dia, e ela necessitando, então, do estudo científico. Da classificação quanto à técnica de coleta de dados, ela é uma pesquisa documental. Eu busquei, como eu tenho a facilidade de trabalhar ali, eu consegui escanear e catalogar as matérias que foram apresentadas em 2017, 2019, 2020, e achei pertinente pegar os requerimentos, indicações e projetos de lei que julgo serem os mais importantes para este estudo. Também foi utilizado como pesquisa documental o regimento interno da Câmara Municipal de Tefé e a lei orgânica do nosso município. Foi aplicado um questionário com uma amostra de 105 pessoas entrevistadas e com 9 questões pertinentes para chegar aos objetivos da pesquisa. Da classificação técnica e análise de dados, nós pegamos e fizemos a representação de dados em tabelas simples e representação de dados em tabelas cruzadas, que posteriormente, algumas delas, para melhor entendimento e enxugo do que queremos mostrar, tratamos de transformar em gráficos. A seguir, eu passo a palavra para o acadêmico Jairo, para terminar nossa apresentação. Chegar na parte de resultados e análise de dados, pode passar esse slide, Rafael, por favor. Isso. Então, aqui, dos questionários que foram aplicados, a gente fez uma pequena categorização para demonstrar a distribuição dessa amostra pelos bairros da cidade de Tefé, né? Então, a gente tem destaque para a concentração da maioria dos entrevistados moram no centro da cidade, mas a gente vê que a amostra ficou bastante dispersa nos arredores do perímetro urbano, e principalmente nos principais bairros. A gente tem também aqui Juruá, Jerusalém, Ponte Boa, que é um bairro um pouco mais distante, mas que também é um dos principais bairros do município de Tefé. Aqui a gente trouxe um panorama da produção legislativa, como a parte da... Apareceu. A parte documental, ela trouxe esse panorama da produção do legislativo nesse período que foi pesquisado. Então, a gente trouxe em forma desse gráfico a demonstração dos
requerimentos, indicações de projetos de leis e a evolução dele nesses 3 anos, né? Então, de forma geral, a gente vê que houve uma redução de números de requerimentos nesse período e houve um aumento no número de indicações, né? No entanto, a parte de projetos de lei, que é uma parte mais complexa do processo legislativo em si, ela se manteve estável ali dentro desse período, né? Então, a gente destaca que também, ainda em relação a isso, o número de requerimentos, a área de infraestrutura, ela apresentou o assunto de maior destaque nesses requerimentos. Então, tem muitas questões, está ligada à obra, recuperação, manutenção de vias, né? Saúde também também se manteve nessa produção, também apareceu nos 3 tipos de produção legislativa, mas na parte de projeto de leis, ela foi a área que mais se destacou, né? Então, a gente vê a presença de o período, essa produção, ela se deu dessa forma, dentro desse período que foi pesquisado. Em relação ao conhecimento, a parte da população, do conhecimento da população em si, a gente procurou trazer aqui os resultados do ponto de vista dos entrevistados e tentar cruzar ele com o que a gente pegou na literatura de lei e de autores que falam sobre essa questão. Em relação ao papel do vereador, a gente viu na literatura que a lei traz bastante, de forma bem consistente, que ele tem o papel de fiscalizar, que ele tem o papel de propor as matérias legislativas, que ele é parte importante do processo legislativo, né? Então, os resultados, eles trouxeram que está nessa linha o que as pessoas entendem por função do vereador, né? Então, a maioria respondeu que fiscalizar e legislar é uma das funções, e a questão de assessorar e representar, né? Não entraram tanto na parte do processo legislativo, mas dá para entender que eles entendem, de uma maneira geral, o que ele precisa fazer lá como vereador. Em relação ao acompanhamento dos trabalhos legislativos, os resultados, eles mostraram para a gente que a maioria da população, elas não acompanha os trabalhos, né? E nem o teor das matérias que estão lá. E há um contraste, porque elas dizem que conhecem a função do vereador, tem ciência de que tem um portal da transparência, mas, mesmo assim, há um desinteresse da população em exercer esse controle social, né, dentro do trabalho dos parlamentares. Então, esse gap se alinha, de certa forma, com o que a gente tem na literatura, que diz que há um distanciamento, né? Então, de certa forma, os meios que se tem atualmente de aproximação dos parlamentares com a população, ou eles não estão sendo eficazes, ou estão sendo utilizados de uma maneira que não está promovendo o que se gostaria, né? O resultado que seria desejável, digamos assim, né? Então, as pessoas, elas alegam também que, das pessoas que participam, que dizem acompanhar o trabalho, a maioria diz que acompanha pelo rádio, né? Então, essa proximidade desse autor, considerando que Tefé também ela não tem um sinal de internet tão bom, quando se dá, a maioria assiste pelo rádio. Esse gráfico aqui está mostrando um pouco das implicações práticas, digamos assim, segundo os resultados, para que se possa melhorar esse processo. Então, a maioria das pessoas, elas colocaram que a realização de mais reuniões, visitas e audiências com maior frequência poderia melhorar esse quadro, né? Aproximar. A questão do material impresso também foi um fator de destaque aí. Então, a gente tem essa visão da literatura. Um outro ponto desse resultado é que a visão da literatura, que ela fala que o processo ele se dá mais frequente durante a eleição, né? Essa aproximação. Então, os resultados também, eles corroboram com isso, né? Então, a maioria diz que só procura saber mais do vereador quando está em período de eleição. Depois, não procura tanto acompanhar. E aí tem alguns fatores, descrédito, corrupção, desconfiança, etc., né? Então, aqui nas considerações finais, a gente traz o trabalho, ele teve essa participação de 105 entrevistados. A gente percebeu que a maioria disse que conhece, em parte, as atribuições do vereador,
Então, a população ela não mostrou esse tanto interesse que está acontecendo lá na Câmara Legislativa, né? E que não conhecem o teor dessas matérias legislativas. Então, assim, o artigo ele tem uma limitação, algumas limitações, a que a gente destacou aqui foi a questão de que a gente não conseguiu analisar essa problemática sob a ótica do vereador. Isso poderia trazer mais riqueza para os resultados, tentar explicar melhor por que isso acontece. Então, por conta da pandemia, não deu, né? E também a questão do número de entrevistados por conta da situação de pandemia também tem uma limitação do estudo, né? Então, como pesquisa futura, a gente sugere essa questão de analisar a eficiência dessas matérias, já entrar mais a fundo nessa questão. É isso, e obrigado a todos. Ok, obrigado, Jairo e Rafael, pela apresentação. E passamos a palavra para o professor Antônio Giovanni para as considerações. Ok. Boa tarde, Rafael e Jairo. Boa tarde, professor Canda, professor Henrique. Professor Francisco, acho que está também na área, né? Seja bem-vindo aí. Rafael e Jairo, gostei muito do trabalho, né? Eu pediria até ao professor Henrique, depois, dar um recorte nessa metodologia, evidentemente com algumas adaptações, para auxiliar acho que é Bené o nome do rapaz que estava aí apresentando há pouco, né? Para auxiliá-lo no desenvolvimento da metodologia, ok? Acho que esse recorte desse trabalho aqui pode ajudá-lo nesse sentido. Muito bem. Eu dei uma olhada no trabalho, um trabalho com visão quantitativista. A parte metodológica está muito bem explicada, que é isso que a gente espera do aluno, né? Inclusive, a parte metodológica foi trabalhada na forma de... deixa eu abrir aqui. Perfeito. Na forma de subitens, então isso facilita o entendimento de como é conduzida a pesquisa, né? Então, olha só como está. 3.1 da classificação quanto aos objetivos da pesquisa, na sequência da classificação quanto à natureza da pesquisa, classificação quanto à escolha do objeto de estudo, classificação quanto à técnica de coleta de dados, né? Inclusive apresenta que corrobora muito com um peso significativo de relevância para com a pesquisa, apresenta o modelo de questionário aplicado, né? E, por último, a classificação quanto à técnica de análise de dados. É o que eu venho comentando os trabalhos desde do início. Todo o material muito bem citado. Então, está lido, bem explanado. Qual é o detalhe que eu colocaria mais aqui, Rafael e Jairo? Vocês disseram tratasse de uma exploratória. Tudo bem, né? Tudo bem. Vocês tentaram artigos no paralelo com a sua pesquisa e tiveram alguma dificuldade de encontrá-los, né? Então, decidiram colocar o primeiro parâmetro, sendo exploratório. Mas está claro também para mim que, após o levantamento de dados, foi, acho que a survey, que você, survey, né, do inglês, levantamento que vocês fizeram, ela tem características de uma estatística descritiva, ok? Apesar de eu não verificar aqui nas análises nada com relação a curva sino e tudo mais, né? Variância, algo desse tipo. Mas eu acho que deveria ser acrescentado dentro do trabalho também essa questão da pesquisa descritiva, tá?
por essa apresentação de dados que vocês colocaram aqui, muito bem explanada a nível de gráficos e identificações quantitativas e percentualizadas. Tá? Acho que deveria abrir um espaço lá na metodologia e no resumo e colocar como descritiva também. Tá? Descritiva também. Eu dei uma olhada também aqui no volume de referências sendo utilizadas. Está muito bom o volume de referências trabalhada, inclusive para o processo analítico, utilizando o Batiste, né, que é de métodos estatísticos. É um livro também consagrado. Na metodologia, utilizou o Gil, né, também bastante consagrado em processos metodológicos, né? Lakatos e Marconi é consagrado, né? Lakatos e Marconi. Então, eu acho que o teu material está bem trabalhado nesse sentido. Dentro do resumo, eu anotei aqui, foi realizada uma pesquisa quantitativa com coleta e recepção de dados através de procedimentos estatísticos de natureza exploratória, né? Aqui que eu acho que deveria colocar descritiva também, classificada como um estudo de caso. Bom, o estudo de caso, vê bem, é que eu vou explicar isso. Muitas vezes a gente adota o estudo de caso por estar circunscrito a uma área, né? Por exemplo, Câmara Municipal de Tefé, então fazendo estudo de caso ali dentro, né? Pelo jeitão do artigo, é um artigo positivista, ok? Positivista. Um dos principais livros sobre estudo de caso, bastante difundido, né, aqui no Brasil, é o do Robert Inn, né, Estudo de Caso. Inclusive, ele tem um outro livro sobre pesquisa qualitativa também muito bom. Tá? O Robert Inn, ele é pós-positivista. O que é isso que eu estou querendo falar para ti? O pós-positivista, ele não acredita na evolução analítica dos resultados para com a pesquisa com base somente em um método. Ok? O pós-positivista, ele não acredita em um método. Aqui no teu artigo, ele está bem positivista. Ou seja, é um método que você aplicou, um método e acabou. Tá? Então, o pós-positivista, que é uma evolução do positivista, ele acredita que o estudo tem que ser feito com ou vários métodos ou várias técnicas. Ou seja, além de você aplicar questionários, você também deve trabalhar com entrevistas, você também deve trabalhar com documentos, porque ele acredita que uma informação só é válida mediante ela ser corroborada por outras técnicas de coleta. Compreendeu? Eu não posso ter a crença em uma única técnica. Tá? É uma visão pós-positivista. Isso eu estou te falando para trabalhos futuros, caso você queira se enveredar pela estratégia de estudo de caso, e o estudo de caso ele permite você trabalhar com processos quantitativos e qualitativos ou mistos. Creswell, por exemplo, ele adora trabalhar processos mistos, né, porque ele já tem essa crença em que a gente precisa coletar mais de um dado para poder corroborar com aquela realidade, no sentido de buscar a verdade, que é isso que a gente busca dentro da pesquisa. Tá? Eu espero que não tenha sido muito complexo nessa explicação entre positivismo e pós-positivismo. Basicamente, a diferença é essa, é você aplicar mais de um método ou mais de uma técnica para justificar as análises em sua pesquisa. Eu gostaria de interromper por aqui minhas explicações. Eu estou satisfeito com o trabalho apresentado, tá bom? Sucesso a vocês aí, pessoal. Ok, obrigado, professor Antônio Giovanni. E passamos a palavra ao professor Jorge Yoshio-Kanda para as suas considerações. Obrigado, professor Antônio Henrique, pelo convite a participar dessa banca. Boa tarde, professor Antônio Giovanni.
professor Francisco e a todos os demais presentes, especialmente ao Rafael, né, e ao Jair. Então, vou começar aqui as minhas considerações no sentido de colaborar ainda mais com a qualidade do trabalho apresentado, né? No resumo, por exemplo, vocês colocam, iniciam falando que o Poder Legislativo no município de Tefé é constantemente questionado pelo seu desempenho ante as problemáticas da cidade, cujas prerrogativas. Aqui apenas um detalhe sobre o uso do pronome relativo, né, que nós temos que saber utilizá-la corretamente. O cujas é um pronome que indica posse, né? Então, essa prerrogativa de quem? Normalmente se trata da palavra antecessor mais próximo, então seria prerrogativas da problemática da cidade, mas me parece estranho. Então, provavelmente essa prerrogativa era lá do Poder Legislativo. Então, isso significa o quê? Que o cujas aqui não está muito bem empregado, tá? Então, seria um outro pronome relativo em função disso. Um outro, ainda no resumo, quando você diz que o objetivo da pesquisa foi avaliar o conhecimento do eleitor e população tefeense, por que separar o eleitor e população? O eleitor não faz parte da população? Se faz, então poderia ser o conhecimento da população, né? Ou então, se for só a parte do eleitor, só pessoas que são portadores do título de eleitor, então somente o eleitor. Ficou, acho que um pouco confuso ao utilizar esses dois termos, né? E diz também acerca do trabalho legislativo desempenhado pelos vereadores no mandato 2017-2019. Mas o mandato, normalmente, é de 4 anos, né? 2017, 2019, temos aí 3 anos. Ficou também, para quem gosta de fazer conta aí, certamente poderia ficar confuso. Talvez seria no período de 2017 a 2019, né? Não necessariamente corresponde ao mandato inteiro, né? E também, ainda no resumo, lá, quando vocês falam, os resultados obtidos demonstram uma grande parcela da população que desconhece o que está sendo votado ou discutido na Câmara Municipal e o que é necessário que o Poder Legislativo. Assim, dá para entender a mensagem que você quer passar, mas eu senti um uso excessivo do pronome que, 4 ques, né, nessa oração aí. Então, poderia, né, evitar o uso excessivo. Não que ele esteja errado, mas apenas para ficar um pouco mais formal. Na introdução, lá no 3º parágrafo, vocês dizem assim, que permitindo que se tenha uma visão geral do processo de aproximação população X-vereador, né? Esse X, a impressão que dá que estaria no sentido de versus, né? A população versus vereador. Se for assim, versus vereador, seria uma situação de confronto, de disputa. A população contra o vereador, mas se quer fazer uma aproximação, fica meio contraditório. Então, talvez esse X aí não esteja sendo muito adequado. Eu poderia pensar numa outra palavra, né? Uma aproximação da população com o vereador, talvez, né? Em alguns parágrafos seguintes, na outra página da introdução, vocês você diz que no cerne desta questão está a população do município de Tefé, que pouco conhece acerca das atribuições, responsabilidades, direitos e obrigações dos vereadores. Vocês já estão fazendo uma afirmação, né, daquilo que vocês estão buscando na sua pesquisa. Então, eu acho um pouco temerário fazer essa afirmação ainda na sessão introdutória de algo que vocês ainda estão procurando a resposta, né? Talvez aqui vocês poderiam apenas ainda supor, né, que vai tentar encontrar a resposta para isso. Então, apenas talvez a questão verbal aí. O título a seção 2.2 tem um título O Vereador, né? Eu, particularmente, eu acho que
o título poderia ser diferente, né? Porque vocês abordam aqui, né, nessa sessão, o poder legislativo municipal de forma geral, né? Não, embora o vereador faça parte desse poder legislativo, mas talvez poderia ser mais abrangente essa sessão, apenas uma sugestão, né? Aí nessa sessão ainda do vereador, no segundo parágrafo, segundo e terceiro parágrafo, né, no início do terceiro parágrafo, senti falta da aceitação da referência, né, para não ficar a impressão que são vocês que estão fazendo a afirmação, né? E assim vai algumas outros parágrafos também, né? Aí tem uma citação lá no 2.3, no terceiro parágrafo, que vocês dizem: Menezes e Ribeiro citam Habermas, 1927. Ora, quando nós fazemos uma citação de uma citação, né, tem as normas, a forma correta, né, de acordo com as normas, de como fazer isso. Usa lá o APUD, né? Então, recomendo aí vocês fazerem uma revisão também nesse trecho aí, né? Bom, sobre a metodologia, o professor Antônio Giovanni já mencionou, já elogiou aí. Apenas tenho uma curiosidade aqui, quando vocês dizem, cadê? Vocês afirmam aqui, na seção 3.4, no primeiro parágrafo, né, que vocês afirmam que, por meio de questionários, aplicado uma amostra representativa da população de Tefé. Como que vocês podem garantir que a amostra medida aí adotada, ela foi representativa, né? Vocês fizeram um teste aí, calcularam o tamanho da amostra ideal para dizer que ela foi representativa? Pergunto aos autores do artigo, Rafael e Jair. Professor, essa de fato é também uma limitação do estudo, como eu coloquei. Faltou essa questão da estatística para demonstrar a representatividade da amostra de fato. Como a gente fez um trabalho que o método para selecionar a amostra foi aleatório, então a gente não atentou para essa questão de demonstrar essa representatividade da amostra em função da população que a gente está pesquisando. Ok. Isso é uma limitação. Tranquilo. Obrigado pela resposta. Sobre o questionário, né, que vocês fizeram, 9 perguntas, eu achei curioso que na 8ª questão a pergunta foi elaborada já de uma forma negativa, né? Que vocês colocaram: vocês acreditam que a parte da população tefense não possui interesse em acompanhar os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Tefé? Foi a única pergunta que vocês usaram um termo negativista aí, né? Já praticamente quase induzindo a uma resposta, né, para quem for entrevistado, já que as demais não têm essa característica. Então, poderia ter havido aí também essa preocupação de ter colocado na afirmação: você acredita, né, positivamente que a população possui interesse, né? Porque se a pergunta é não, quando se a resposta não, está respondendo não, negando a sua pergunta negativa. Então, ele está dizendo que concorda. Então, até mesmo a análise dessa pergunta pode ser prejudicada em função do não entendimento de quem está respondendo, né? Então, apenas um cuidado aí. Uma outra coisa aqui, que você disse que a amostra foi de 105 entrevistados, sendo que o centro aí teve a participação de quase 21%. Eu pergunto a vocês, já que eu não conheço o município, né, não tive ainda o prazer de visitá-lo, a amostra que vocês tiveram foi estratificada, ou seja, 21% da população tefense mora no centro. Por que eu pergunto isso? Porque eu percebi que a Câmara Municipal está localizada nesse bairro no centro. Então, de repente, isso pode, não estou dizendo que foi, mas pode levar a um enviesamento do resultado, né? Pode levar a uma tendência para um tipo de resposta. Então,
É óbvio que talvez se vocês não tivessem dito a preocupação ou o tempo necessário para fazer essa estratificação, né? Professor, de fato, essa estratificação ela não aconteceu. A gente não fez esse levantamento de saber se como é que está esse percentual, né? De quanto mora em quanto. Desde que fique também claro no artigo que também foi um aspecto, né, que não foi observado, sem problema, apenas para o leitor não ser induzido a esse fato. No mais, parabenizo aí a dupla, né, a vocês dois, por terem chegado a essa etapa do curso, né, ter realizado esse trabalho, né, e devolvo aí a palavra ao professor Antônio Henrique. Obrigado. Ok, professor Jorge Canda, professor Antônio Giovanni, obrigado pelas considerações. E agora peço licença de todos os presentes para que nós possamos reunir e debater, né, sobre a nota a ser dada à dupla Jair e Rafael. Portanto, com licença a todos. Ok, estamos aqui de volta e a banca chegou à conclusão, né? Deixa eu anotar aqui primeiro, que é para eu não esquecer, né? Que ainda tem as atas, né? Mas a banca chegou à conclusão de uma nota 9 ao senhor Jairo e ao senhor Rafael, ok? Então, parabéns, vamos fazer os acertos que têm que ser feitos. E como são 3 minutos, aí 1 minuto e meio para cada um para suas deferências. Parabéns. Bem, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade da Universidade Federal do Amazonas, ao UAB Polo Tefé por nos dar o apoio, ao meu parceiro acadêmico Jairo aqui, que não mediu esforços para trabalharmos em conjunto, a todos que nos apoiaram, e também falar, professor, que teve uma forte chuva rapidamente aqui em Tefé, aí caiu a conexão, mas já estamos de volta. Muito obrigado. É o que eu tenho a falar. Beleza, eu também queria agradecer ao professor pela orientação, agradecer aos membros da banca pelas considerações. A gente tem muito que aprimorar nesse artigo para tornar ele melhor, submeter, publicar, enfim, colocar esse trabalho aí à disposição da comunidade científica. Agradecer ao Rafael pelo apoio, pelo trabalho, né, empenhado. E muito obrigado aí, agradecer aos presentes. E é isso. Valeu, professor. Boa tarde. Ok, muito obrigado.